Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre Enoque e livro de Enoque. Vale a pena dizer desde o começo que a intenção não é fazer um estudo profundo ou exaustivo do tema, mas apenas apresentar algumas informações básicas que são desconhecidas da maioria que deseja estudar alguma coisa sobre a vida de Enoque ou o livro de Enoque. Conforme eu também já falei no primeiro vídeo, se você quiser mais informações, acesse o link na descrição. Você vai ter um artigo com outras informações básicas também sobre o assunto. E o tema desse vídeo é como a vida de Enoque, a obra de Enoque, as profecias de Enoque foram preservadas numa época em que não havia escrita. É uma dúvida que muitas pessoas têm. Pois então, vamos lá. Cabe salientar primeiramente e novamente, para quem assistiu o primeiro vídeo, que o mundo em que Enoque vivia, todo o contexto de mundo, que ele era totalmente diferente do nosso mundo de hoje em dia. É importante frisar isso logo de início para a gente não cair em erro. E qual seria esse erro? De julgar o passado através do presente, ou pior ainda, né? Que é julgar o passado através do futuro, como faz todo mundo que tem mentalidade revolucionária. Bom, vamos falar da vida de Enoque. Ela não foi como a vida de qualquer pessoa, né? Ou por acaso você conhece pessoas que estão sendo arrebatadas por aí de maneira comum e que nunca mais voltaram, né? É outra coisa, pessoas que viveram 365 anos, né? Isso para lembrar que ele foi alguém que viveu pouco comparado às pessoas da época dele. Outra coisa interessante é que Enoque é o sétimo depois de Adão. Isso é relevante demais e importante demais. E é importante considerar isso. Por quê? Porque na Bíblia o número 7 significa plenitude ou perfeição. Então, exatamente foi isso que Enoque alcançou na vida dele. Então, é um prazer que ninguém teve, praticamente ninguém, né, teve na humanidade. Elias teve também. Ser tomado por Deus. E se você contar em uma sequência progressiva ou ascendente, né, como uma escada para cima, a partir justamente daquele que introduziu o pecado no mundo, que foi Adão, se você for subindo a escada, no sétimo degrau você vai encontrar Enoque. Então de Adão você passa por Sete, depois de Sete você passa por Enos, de Enos você vai para Cainã, Cainã Malaléu, Malaléu Jared, que é o pai de Enoque, e depois Enoque, que é o sétimo depois de Adão. E ele alcançou realmente plenitude na vida dele. Agora uma outra coisa interessante é que se você for fazer uma comparação do sétimo depois de Adão, Enoque, com o sétimo depois de Adão, só que pela linhagem de Caim, né? Enoque vem da linhagem de Sete, filho de Adão. Também existe outro sétimo depois de Adão, só que pela linhagem de Caim, o nome dele é Lameque. Você também vai encontrar um padrão de plenitude e de perfeição, só que na maldade. É interessante esse contraste, fazer esse contraste, porque Lameque foi o primeiro que teve duas mulheres ao mesmo tempo, indo justamente contra o princípio da criação de Deus, que deu apenas uma mulher ao homem no jardim. E Lameque também é aquele que disse para as mulheres dele, a Ada e a Zilá, eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso está em Gênesis 4, versículos 23 e 24. Agora, quando a gente fala da obra de Enoque, a gente também tem que considerar que ela é única e ela está relacionada às profecias dele. Porque ele profetizou através do nome do filho dele e a profecia se cumpriu ao vir justamente o dilúvio universal, né? E quanto à questão da preservação, a última questão que eu ia comentar, é a mais simples de todas. Quando na pergunta está inserida, né, em época em que não havia escrita, isso na verdade é uma pegadinha proposital. E por quê? Porque o conceito de escrita na época antes do dilúvio, para os antediluvianos, era diferente do conceito que nós temos hoje sobre a escrita. Falando de maneira mais simples e lógica possível, para ficar fácil de entender. Para pessoas que viviam quase 1 milênio,
Pensa só, um milênio, e que conviviam com gerações e mais gerações da sua própria prole, o testemunho oral tinha mais valor do que qualquer escrito, sendo que todas as histórias conhecidas por todos eram passadas de geração após geração sem dificuldade. E, por exemplo, né, não havia por que alguém ler algo sobre a criação 700 anos depois dela, se ainda o primeiro homem criado estava vivo e ele podia contar diretamente para você sobre a criação, como é que era o dia a dia dele lá no Jardim do Éden, como ele foi expulso. E então Adão podia contar pessoalmente para você. Então a necessidade de escrito não era uma necessidade, basicamente. Nessa época, eles nem precisavam se dar ao luxo, como se fez após o dilúvio, de desenvolver técnicas de oralidade para fixação de conteúdos, como, por exemplo, você contar histórias em forma de poesia, história em canções e por aí vai, né? Havia tempo hábil de vida para as pessoas escutarem as histórias. E não só uma vez, mas muitas e muitas vezes, até que essas histórias se fixassem na mente das pessoas, né? E dentre elas as histórias do próprio Enoque, e muitas vezes, né? E ainda mais quando a história ela contém caráter de coisas espetaculares. Quando a gente fala hoje em dia, nos dias de hoje mesmo, sobre a preservação de histórias que nós temos medo de perder, aí sim a gente se remete à literatura. Porque para quem vive em média de 70 a 80 anos, quase não dá tempo suficiente de você passar legado para a próxima geração pela oralidade. Na verdade, isso é quase impossível nos dias atuais. E a escrita se tornou um meio, sim, de se conhecer o passado, porque os papéis eles podem ser preservados muito mais tempo do que nós, né, do que a nossa carne. E por fim, respondendo a pergunta, né, o livro de Enoque foi preservado através da tradição oral judaica, até o período interbíblico, onde aquilo que era tradição oral se tornou escritura por meio de judeus que viveram naquele período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, ali em torno de 400 anos. E as histórias de Enoque, elas eram conhecidas e reconhecidas pela comunidade judaica. Beleza? Esse é o segundo vídeo. Em breve vamos fazer mais alguns.